falar, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que circula bastante em alguns meios religiosos, né? Principalmente entre evangélicos aqui no Brasil, aquela noção de que o ateísmo seria só uma fase, tipo, uma sala de espera para o chamado de Deus. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo do Jorge Guerra Pires. Ele analisa justamente essa percepção e como é, assim, a experiência de ser ateu nesse contexto. O objetivo hoje é tentar entender melhor essa visão, sabe? Ver os argumentos do texto sobre por que as pessoas viram ateias e também as pressões sociais que rolam. Então, bora lá analisar isso? Olha, o ponto central do artigo é que essa visão de ateu como fase, ela soa desrespeitosa, né? Até um pouco paternalista para quem é ateu. Basicamente ignora que, para muita gente, o ateísmo não é, sei lá, uma teimosia. É o resultado de muita reflexão, estudo, experiências de vida mesmo. Não é visto como algo incompleto, sabe? E aí entram uns dados bem interessantes que o autor traz. De uma pesquisa dele mesmo, né? Sobre as motivações. Isso quebra um pouco uns clichês, eu acho. Com certeza. É bem reveladora. Olha só, 1/3 dos entrevistados, 33%, apontou o quê? Estudo científico e a razão como o principal motivo. Logo depois, quase a mesma coisa, 31% mencionou o raciocínio lógico e a falta de evidências para crer em Deus. Quer dizer, mais de 60%, né? A base é bem racional. Exato, e o que chama atenção é que bem menos gente, tipo 12%, fala de decepção com a religião. E só 3% citam influência de fora, amigos, livros. Isso vai contra aquela ideia, né, de que a pessoa vira ateia só por mágoa ou porque alguém convenceu. Tem também 17% que se definem como céticos em geral, né? E o artigo também toca num ponto cultural delicado. A pesquisa mostrou ateus vindo tanto do catolicismo, uns 26%, quanto do evangelicismo, 20%. Mas a percepção que o texto traz é que a ruptura parece ter um peso assim emocional e social maior para quem sai do meio evangélico. Talvez pela natureza da prática religiosa nesse grupo, né? Que costuma ser mais intensa, mais comunitária. Faz sentido essa coisa da intensidade. E o artigo usa até matemática para reforçar que não é só fase, né? Algo com estatística. Isso. E aqui a coisa fica bem interessante. O autor usa o teorema de Bayes, que, explicando rapidinho, é um jeito matemático de atualizar nossas crenças com novas informações. Analisando os dados ali do grupo estudado sobre quem muda de crença, o cálculo sugere que a probabilidade de um ateu voltar até alguma religião é de só 2%. Só 2%? Caramba! Isso realmente dá força para a ideia de que, para a maioria ali, o ateísmo não é uma porta giratória, né? É uma posição firme. Exatamente. É quase uma via de mão única, segundo essa análise. E essa convicção, muitas vezes, acaba batendo de frente com um ambiente social que, segundo o artigo, invalida essa escolha. Ah, sim. O texto descreve aquelas situações, né? Frases tipo, Deus ainda vai te tocar, isso é só uma fase, coisas assim. Chega a mencionar umas comparações que o autor acha absurdas. Tipo, comparar quem questiona dogmas com a perseguição que o apóstolo Paulo sofreu. E o autor rebate isso, né? Dizendo que, olha, discordar não é perseguir, é só discordar. E isso conecta com outro ponto que ele chama de autocentrismo cristão. O que é isso exatamente? Seria essa tendência, muitas vezes sem perceber, de achar que a sua própria visão religiosa é o padrão para todo mundo. Tipo, porque alguém estaria esperando justamente pelo Deus cristão, e não por, sei lá, Zeus, ou Buda, ou Alá, ou simplesmente por nada. Entendi. Essa perspectiva acaba limitando o universo só à visão cristã, né? E essa visão autocentrada, ela aparece também na discussão sobre o problema do mal, segundo o texto. Sim, o artigo questiona usar o livre-arbítrio como a única explicação para o sofrimento no mundo. Ele aponta que na própria Bíblia tem vários relatos de Deus intervindo diretamente. Aí vem a pergunta que incomoda, né? Se existe esse poder para intervir, e se Deus já interveio antes, por que não intervir para impedir certas tragédias, certas atrocidades? É uma tensão teológica que o texto levanta. Interessante essa provocação.
E para contrastar, o autor fala da experiência dele na Itália, né? Um país católico, mas onde ele sentiu algo diferente. Isso. Ele disse que lá sentiu bem menos pressão, menos gente tentando converter ele por ser ateu. Menos proselitismo agressivo, talvez? Exato. E essa comparação é legal porque sugere que não é só a religião em si, mas o tipo de religiosidade que domina e como ela se relaciona com o espaço público, sabe? Isso molda a experiência de quem não crê. Uma religiosidade mais expansiva, talvez, como a de alguns grupos evangélicos no Brasil, que o artigo cita, pode gerar mais conflito social com ateísmo do que um catolicismo mais cultural, como o da Itália que ele descreve. Além de não bater com os dados e motivações, uma forma de diminuir a escolha intelectual e a jornada da pessoa, né? E isso parece ser mais forte onde uma religião específica é muito presente e ativa na busca por fiéis. Exatamente. É invalidar a autonomia da pessoa, no fundo. E para deixar uma pulga atrás da orelha, o texto fecha com uma citação, acho que atribuída ao Frank Zappa, que ele inverte a coisa toda, né? Imagina um futuro onde existiriam só pessoas normais e alguns crentes estranhos. Bem irônico. Isso faz a gente pensar, né? Será que a nossa ideia do que é normal ou desviante, em termos de crer ou não crer, é algo fixo? Ou será que isso pode mudar, e muito, dependendo da cultura, da época, das maiorias? Fica aí a reflexão.